que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno do seu lombo, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja as sandálias dos seus pés não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão uma pá, e ele limpará a eira, e recolherá no seu celeiro, e o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opôs, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondendo disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como forma de pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, aquele em quem tenho prazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos hoje então falar acerca do batismo, né? Nós vamos falar acerca do batismo. E o que para alguns pode ser aí uma questão que vai gerar um pouco de dúvida, né? Talvez na cabeça de alguns, mas a gente vai esclarecer aqui agora, né? Então aqui no Mateus capítulo 3 a gente vai ver Jesus aparecendo, né? Jesus apareceu ali no deserto, o João, ele apareceu ali no deserto da Judéia, e ele tinha uma pregação, né? Ele anunciava, ele estava ali então falando para aquelas pessoas. E o que ele dizia? A primeira coisa que João dizia era: arrependei-vos dos vossos pecados, né? Porque é chegado o quê? O reino. Então o reino de Deus havia chegado para aquelas pessoas. Nós aprendemos na última ministração de que a ação do homem em relação à graça é o fato do homem crer, né? O homem precisa crer na obra de redenção que Jesus fez na cruz, para que através do acreditar, do homem crer nisso, ele possa se achegar a Deus. Então João Batista, ele vem pregando aqui o quê? Ele vem pregando um batismo, mas esse batismo ele é precedido, ou seja, o que vem antes do batismo é o quê? O arrependimento. Então João prega primeiro o arrependimento. Ele vem dizendo para as pessoas: olha, se arrependam. Se arrepender do quê? Se arrepender dos pecados. Mas para que o homem se arrependa dos seus pecados, ele precisa reconhecer que é pecador. Então nós não conseguimos reconhecer, nós não conseguimos nos arrepender de algo, sendo que a gente não tenha a convicção de que fizemos algo errado. Então o que fizemos de errado? Aí voltamos lá no princípio, né? Quando o homem era para ser perfeito e o mesmo não foi. E toda a humanidade passou então a compartilhar ali do pecado original, a gente chama de pecado original, né? E Deus deu a oportunidade para o homem de regenerar-se. Deus deu a oportunidade para o homem de o homem fazer o caminho de volta, né? É por isso que nós chamamos isso de conversão. Por exemplo, às vezes você está indo num sentido numa estrada e tem uma placa assim, ó, com X e aí o retorno proibido, um exemplo, né? Você não pode fazer aquela conversão. Já tem outras placas que vai ter lá, que você pode sim fazer aquela conversão. O que seria uma conversão? Conversão nada mais é do que você mudar o sentido que você está indo. Isso que é converter-se, né? Converter. Então você está indo para um caminho, e quando chegamos em Jesus, Jesus nos dá a oportunidade de convertermos, ou seja, mudarmos a rota.
Lembra lá do texto que nós falamos, de João capítulo 14 e versículo 6? O que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então em Jesus nós podemos nos converter, tomar uma nova rota. Se ele diz que ele é o caminho, qual que é a conversão que encontramos em Jesus? A conversão dos caminhos que nós andávamos, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, tem caminhos, olha só, existem caminhos, Charles, que para o homem parecem bons. Salomão disse isso. Mas o final do caminho é o quê? Caminho de morte. Então Jesus se apresenta como um caminho. Ou melhor, perdão, ele não se apresenta como um caminho, ele se apresenta como o caminho. Porque pode ter vários caminhos que nos levam a vários lugares. Mas que leva a Deus só existe um. Não sei se você já ouviu a expressão de alguém dizer assim, você está conversando com alguém e alguém fala para você, o meu Deus é o mesmo seu. Já ouviu isso? Ela fala, o Deus é um só, né? O meu Deus é o mesmo teu Deus. E será mesmo que é? Né? Será que o Deus ele é um só na concepção de crença de cada um? Quando dizemos que Deus é um só, logicamente a figura de Deus é uma só, né? Agora, o qual servimos? Será que é o mesmo? Então, esse Deus, ele colocou essa porta. Lembra que eu disse na aula passada? Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, olha só, Jesus ele vai dizer aqui que só existe como passar se for por ele. Entrará, sairá e encontrará o quê? Pastagens. Então Jesus vem, João Batista vem anunciando esse Jesus, que somente através do intermédio de Cristo, somente através de Jesus é que o homem pode reconciliar de novo com Deus. Não há outro meio, não há outro caminho, não tem outra possibilidade, não tem um jeitinho brasileiro, não tem mais ou menos. Ele disse bem claro, eu sou o caminho. Então, em Jesus, encontramos, Adriana, a responsabilidade de nos converter, por exemplo, dos nossos maus caminhos. Ele também segue dizendo que ele é o quê? A verdade. Ele é a verdade, ele não é uma verdade, ele é a verdade plena e absoluta. Então Jesus estava debatendo com os escribas e ele disse assim, por que quando eu digo a verdade vocês não acreditam em mim? Não acreditam porque se eu falo a verdade para vocês. Então essa verdade de Cristo, existe um provérbio popular que diz assim, que a verdade dói, mas ela faz o quê? Liberta. Né? Então, quando Jesus apresenta-se como sendo a verdade, João capítulo 8 e versículo de número 32, está escrito, Jesus disse assim, eu sou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que liberta o homem? O homem, o conhecimento da verdade. Então o homem só pode conhecer a verdade se for através de Cristo, porque ele é a própria verdade. Então quando nós chegamos até Cristo, quando chegamos até Jesus, aí acontece que, eu costumo dizer que a nossa ficha cai. Aí você começa a falar, tá, então era por isso. Então era por aquilo outro. Né? Porque conhecemos a verdade. E quando conhecemos a verdade, podemos então dizer que nós somos livres. Porque somos conhecedores da verdade, que é Cristo Jesus. E ele, para concluir, ele diz assim, eu sou também o quê? A vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz assim, como parafraseando assim, ele poderia dizer assim, usar uma expressão, dizer assim, você pode ir por qualquer caminho e tal, mas ele diz assim, ninguém, esse ninguém é ninguém mesmo, tá? Não existe aquela da gente achar que, mas eu não... porque existe um padrão assim, para as pessoas, por exemplo, vou dar um padrão que eu tinha. Às vezes a gente adota um padrão assim, mas eu não roubo, eu não mato, não, tipo assim, como se isso fosse alguma coisa demais, entende? Então a gente acaba se auto-justificando diante de Deus e até corre um perigo muito grande de achar que não precisa desse auxílio de Deus, né? Que não precisa dessa intervenção de Deus, por nos julgarmos dignos. Né? Salvar, você tem que andar no caminho. Só existe esse.
Né? Não fazer nada de errado. Não tem outro. Não existe outro. Então, João Batista vem pregando isso. Arrependimento. Então, muitos ali ouviram isso. Isso eu chamo de oportunidade. Esses muitos que ouviram, para todos, Deus deu uma oportunidade igual para todos. Certo? Por exemplo, enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo de Deus está concedendo a oportunidade para todos. Né? O apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele diz assim: eis aqui o tempo oportuno e aceitável. Eis aqui o tempo da nossa salvação. Ele diz assim: eis aqui agora, né? O tempo da nossa salvação. Então, quando que é o tempo oportuno para a nossa vida? Aqui e agora. Ah, pastor, mas talvez, sei lá, eu vou me ajustando devagarzinho aí e tal, e amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, eu decido tomar cuidado, muito cuidado, porque isso pode ser uma artimanha de Satanás, dizendo assim para mim: você tem todo o tempo do mundo. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Nós não temos todo o tempo do mundo. Tiago 4,14. O que é a vossa vida? Vossa vida é um vapor, que aparece por um pouco e logo se desvanece. Salmo 90, versículo 10. A duração da vida do homem é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, a medida deles é cansaço, enfado, porque o tempo passa e nós voamos. Então Moisés fez essa afirmação quando escreveu o Salmo 90, verso 10. Então assim, a gente acha que vai ter muito tempo. A gente acha que tem todo o tempo do mundo. Mas não tem. Então a Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, está escrito que para o homem está ordenado viver quantas vezes? Uma. Vindo depois disso o juízo. Então vamos raciocinar juntos aqui. Segundo o padrão bíblico, o homem vive com vigor até quantos anos? 70. Falta 10%. 70 anos. E Tiago diz que passa muito rápido. Ele compara como um vapor. E Hebreus 9, 27 diz que é apenas uma vez. Então, algo que Deus nos deu, que passa rápido assim, e que só temos essa única oportunidade, talvez seria arriscado demais perdermos tempo. Né? Talvez seria uma missão muito arriscada nós ficarmos aí, como dizia Raul Seixas, ficarmos sentados no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque o amanhã pode ser tarde demais. Então, João vem apresentando essa oportunidade para todos aqueles que ouviam. Romanos capítulo 10, versículo de número 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir. Agora ouvir o quê? A palavra de Deus. Enquanto eu prego, eu acredito no que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo de Deus, ele começa a agir aqui no meio de nós para gerar fé em você, para que você creia que esta palavra é digna de toda aceitação e você dê crédito para o que está sendo pregado aqui. Enquanto a gente está aqui ouvindo, o Espírito Santo ele vai trabalhando nos nossos corações. Porque a Bíblia diz assim que só existe um que convence o homem. Olha a palavra, convence, não é obriga, convence. Porque Deus ele é extremamente justo, ele não nos obriga a nada, ele nos convence. Então, se você for no dicionário procurar a palavra convencer, lá vai dar um resultado para você mais ou menos assim: convencer, persuadir alguém a mudar de ideia, de ato ou ação. É isso que é o convencer. Então o Espírito Santo está persuadindo nós aqui, a aceitarmos uma ideia ou mudarmos de ideia. Tá certo? Então o João Batista vem pregando. E quantos ouviram? Todos? Agora eu quero fazer uma pergunta. Será que todos se batizaram naquele dia? Né? Porque vai ter uma coisa que compete a nós, Charles. O poder da decisão, ele é competência sua. É competência minha. Essa é a responsabilidade do homem em relação a Deus. Ou seja, eu vou usar um exemplo muito simples. Vem de você se você quer ou não, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu vou fazer uma festa de aniversário. E aí na festa eu fiz o convite, dei para todo mundo.
É um convite para todo mundo. Eu te dei o convite, dei para o Charles também. Aí vamos dizer que o Charles não vai. E você vai. Então, se você que aceitou o convite e foi, você vai desfrutar do que eu preparei para a festa, para recepcionar aqueles convidados, né? Mas o Charles simplesmente não quis ir. O que ele perdeu? Ele perdeu porque ele não usufruiu daquilo que você... Então, Deus preparou algo para a humanidade inteira. E Deus entregou convites, está entregando convites para que todos, o interesse de Deus é que todos participam. É bem verdade que nem todos vão participar. Mas esse convite foi entregue pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos os 12 apóstolos de Cristo, e Deus usando pessoas ao longo de toda a história, e hoje eu sou nada mais nada menos do que um entregador de convites. Tá certo? Enquanto eu prego aqui, eu estou entregando convites de Deus. Então todos estão convidados. Porém, a decisão de participar ou não é única e exclusivamente nossa. Um dia esse convite me fora feito. E eu tinha, sim, a possibilidade de dizer não. Né? Mas eu resolvi dar crédito para aquela voz que me dizia: esse é o caminho, esse é a verdade, esse é a vida. Porque o caminho que levava à morte eu já conhecia. O caminho da mentira eu já conhecia. O caminho da morte eu também já conhecia. Então eu decidi, eu vou investir num caminho que eu não conheço. Porque esse aqui eu já conheço. Então a gente vai concluir agora. Esse assunto não está terminado, tá bom? A gente amanhã vamos voltar nesse assunto aqui, tá certo? Mas eu recebi aqui um interessante de um discípulo lá da minha célula. Eu quero compartilhar com vocês. Uma placa que ele viu, ele mandou para mim, ó. Reflita comigo. Olha só, número 1. A vida eterna é grátis. A entrada na igreja é grátis. O perdão de Deus é grátis. O amor de Cristo é grátis. O fôlego de vida é grátis. Aí ele começa a fazer uma contrapondo aqui, ó. O cigarro é pago. A prostituição é paga. O álcool é pago. A entrada na boate é paga. O poder do mundo é pago. Elementar, meu caro. Então eu pergunto, por que pagar pelo inferno se o céu é de graça? Né? Então, ó, a gente... Né? Então, assim, gente, vamos refletir, né? Vamos dar crédito à palavra de Deus, para que nós venhamos alcançar as promessas que Deus tem para a vida de cada um de nós. Acredite, nenhum de nós está aqui à toa. Existe um plano de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos mais uma vez, pelo privilégio e pela riqueza de o Senhor nos colocar aqui nesse lugar, para ouvirmos um pouquinho, Senhor, da Tua Palavra e aprendermos a cada dia mais qual é a Tua vontade para a nossa vida, Deus. Que o Senhor nos conceda uma tarde de paz, uma tarde de bênção, livra-nos de todas as retaliações do nosso adversário, nos protege, Senhor, de todo o mal. E que a Tua guarda, a Tua proteção, as Tuas bênçãos, ela seja também extensiva para a família de todos aqueles que estão aqui. Guarda, Senhor, as esposas, os filhos, guarda a casa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. E já te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor foi bom conosco e se manifestou presente no meio de nós através da exposição da Sua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Márcio?